Então, gente, à medida que eu vou colocando aqui essa análise de conjuntura, vocês podem ir anotando aí um ponto ou outro para depois a gente abrir algumas inscrições, tá bom? Eu vou fazer a apresentação direta aqui, sem interromper, para ganhar tempo. Já são 9h20, eu vou tentar fazer no máximo em 20 minutos, para a gente ter mais tempo para os outros itens e articular, né? Nosso principal objetivo aqui agora vai ser articular a luta, conjugando essa luta aí contra esses projetos com a luta contra a PEC 32, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra, conforme post, inclusive, que nós divulgamos hoje nas redes da Auditoria Cidadã. Tá? Bom, o sistema da dívida está governando o Brasil, né? Qual é o projeto desse governo? É aprofundamento da crise econômica e a explosão da dívida. E qual tem sido o papel da dívida? Até o TCU já falou que não tem contrapartida, né? E o sistema da dívida está chegando em outro patamar com esses mecanismos. A contabilização de juro como se fosse amortização, que já está sendo denunciada há 10 anos pela auditoria, esconde o gasto com juro. E fica aí muita gente, inclusive que se diz de esquerda, dizendo que o gráfico da Auditoria Cidadã está errado, porque a gente mostra lá a amortização, dentro daquela amortização, gente, estão os juros. Então, é um mecanismo para esconder a dívida, esconder o gasto com a dívida. No caso da securitização, é outro mecanismo que esconde a dívida. A dívida não aparece como dívida. E como é que ela é paga? É paga por fora, com o desvio dos recursos arrecadados. E agora o depósito voluntário remunerado. Mais uma maquiagem, tá? Bom, em primeiro lugar, a PEC 32 é uma reforma que a gente está falando que é uma reforma ideológica. Por quê? Nem poderia ser chamada de reforma. Reforma, gente, é para reformar, é para melhorar, aprimorar, corrigir um ponto ou outro. E eu tenho certeza que todos os servidores, servidoras públicas, teriam sugestões para apresentar de pontos a serem melhorados. Agora, essa PEC não trata disso. Ela trata de um desmonte total para abrir espaço para privatizações. E aí, o apagão do Amapá agora mostrou o que é privatizar. Entregar para o mercado, ter lucro, fazer grandes negócios e deixar a população na mão. Já pensou essa privatização na área da saúde, da educação? Hoje mesmo, se a Eletrobras já tivesse sido privatizada, o que poderia estar acontecendo no Brasil? Um apagão geral. Então, gente, temos que abrir os olhos enquanto é tempo, porque esse projeto de destruição do Estado está andando muito rápido. Então, qual é o projeto desse governo? Obedecer teto de gastos, mas para a dívida não tem teto. Submeter os direitos sociais ao pagamento da dívida, é isso que está na PEC emergencial, na PEC 186, e que o Rodrigo Maia declarou há poucos dias que é a prioridade dele. Essa PEC emergencial, gente, ela estabelece um gatilho para corte de gastos públicos. Que gatilho é esse? À medida que vai tendo necessidade de pagar a dívida, vai cortando automaticamente, um gatilho automático para cortar gasto público, invertendo totalmente o papel do Estado social escrito na Constituição de 88. A Constituição está sendo rasgada e substituída pela Constituição do mercado. Qual é o outro projeto? Privatizar tudo, como diz o Paulo Guedes. Para quê? Para pagar dívida. Que dívida? Dívida gerada por esses mecanismos fraudulentos. E reformar o Estado. Que tipo de reforma? PEC 32, que destrói o Estado, não reforma coisa nenhuma, é destruição. Independência do Banco Central, que é a privatização e o agravamento desses mecanismos. Escândalo.
Só um instante. Edmar, você botou para gravar? Sim, Maria Lúcia, está gravando. Tá bom, muito grata, porque depois para a ata, muito grata. A crise que nós enfrentamos desde 2015 foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Tem artigo aí, ó, publicado em janeiro de 2016, a gente já denunciava isso e deu no que deu. Tem artigo em livro, tem vídeo da campanha É Hora de Virar o Jogo. A relação, gente, entre a remuneração da sobra de caixa dos bancos e a produção da crise é direta. Como é que acontece? Está aí nesse diagrama que está publicado em um dos capítulos da novela. Primeiro, ao abusar das operações compromissadas, que o PL 3877 quer legalizar, esse abuso gera escassez de moeda na economia. Porque a moeda existente nos bancos, moeda pertencente aos correntistas, fica retida no Banco Central, rendendo juros somente para os bancos. O que acontece enquanto a moeda fica retida? Os bancos preferem os juros garantidos pelo Banco Central em vez de emprestar para a sociedade. Aí, as taxas de juro de mercado explodem. Como consequência, as empresas não dão conta de acessar crédito. Quem acessa quebra também, porque não dá conta de pagar, a maioria, e vem a crise. Então, essa crise que nós estamos aí desde 2014 e que está sendo usada como justificativa para todas as reformas, inclusive para a PEC 32, está diretamente ligada a essa operação. Em vez de interromper essa farra, esses projetos de lei querem criar o mecanismo do depósito voluntário remunerado, dando um jeitinho, tá? Para manter esse privilégio e ainda sem limite, deixa sem limite. Nós provamos com dados oficiais que toda vez que tem uma alta abrupta dessas operações, o PIB cai. Como caiu em 2009, caiu em 2015 e 2016 e está caindo agora em 2020 muito mais do que precisava. Então, aproveitando a pandemia para jogar a culpa toda na pandemia e aprofundar esse mecanismo aí, tá? Quando a gente fala em abuso das compromissadas, a gente está falando disso aí, ó. O volume dessas operações chegou a 1 trilhão e 600 em agosto deste ano. 24% do PIB. O segundo país que faz isso é a Filipinas, com 3%. Está na cara o abuso, né? E outros países que estão fazendo isso estão fazendo o contrário, estão jogando dinheiro no mercado. O impacto dessas operações, gente, como eu já mostrei ali no desenho, agora eu mostro aqui em texto, primeiro, gera dívida pública, aquele 1 trilhão e 600 já bateu em 1 trilhão e 700 em setembro. 1 trilhão e 700 da dívida pública está sendo usada só para remunerar banco. Isso gera um gasto público ilegal, porque essa remuneração, o dinheiro sai do Tesouro. O Tesouro paga para o Banco Central e o Banco Central para os bancos. Por isso que a gente fala que o Banco Central é correia de transmissão. 1 trilhão em 10 anos, gente, é a mesma quantia que o Guedes queria economizar com a PEC 6 da reforma da Previdência. Por isso que na época da reforma a gente falava, não precisa destruir a Seguridade, basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Olha o dano dessa operação, gente. Produz escassez de moeda, porque o dinheiro que tinha que estar nos bancos, retornando à sociedade em juros baixos, fica esterilizada lá no Banco Central. E o juro indecente, tá? Aí prejudicando as empresas. Enquanto isso, o lucro dos bancos bate recorde. Claro, esse dinheiro que é sugado do orçamento, dinheiro que deveria chegar em saúde, educação, etc., é sugado
para remunerar sobra de caixa dos bancos. E aí vem a crise produzida por esse mecanismo. E a crise tem sido usada para justificar a emenda do teto, o aumento da DRU, a Lei Complementar 159, que repassa para os estados e municípios o teto de gastos e todo o arroxo do ajuste fiscal, desonerações injustificadas, todo o pacote de reformas. A reforma trabalhista foi justificada na crise para cortar direitos trabalhistas, a da Previdência e agora a administrativa. Todas as privatizações estão justificadas nessa farra, tá? Nessa crise. O esquema da securitização, a PEC 438, a emenda 106, aquele escândalo que autorizou o Banco Central comprar papel podre sem limite. E agora, a autonomia do Banco Central e legalização da remuneração de bancos por todos esses projetos aí, que a gente está chamando de Bolsa Banqueiros sem limite. Tá? Só não vê quem não quer. Para isso, a gente tem feito uma série de posts, novela assalto aos cofres públicos, tá? Porque o mesmo mecanismo que produziu a crise agora está sendo legalizado e aprofundado por esses projetos. Tá? Então, gente, resumindo, o projeto do governo é uma ladainha repetida todos os dias nos jornais que falta recurso, não tem dinheiro, o auxílio emergencial já foi reduzido para R$300, está com os dias contados, não tem recurso para saúde, educação, tem que fazer PEC 32, tem que cortar. Esse é o discurso todos os dias na mídia. Mas o privilégio dos bancos aumentou em plena pandemia. Os bancos ganharam 1,2 trilhão dia 23 de março. Um pacote de liquidez. O Banco Central injetou 1,2 trilhão nos bancos para eles emprestarem às empresas. Mas o que eles fizeram? Não emprestaram. Aí aumentou o volume dessas operações compromissadas, porque o dinheiro, segundo o próprio Paulo Guedes, ficou empossado nos bancos. Aumentou a compromissada. A compromissada usa título da dívida. A dívida explodiu. Olha que jogada, gente. Aí eles usam, o governo usa a desculpa do aumento da dívida para privatizar tudo, para pagar dívida, para fazer PEC 32 para cortar gastos, para pagar dívida, tá? E, ao mesmo tempo, legalizar a remuneração, quer dizer, vai continuar a despesa do mesmo jeito, até maior, porque com esse projeto agora a despesa fica sem limite, obrigatória, tá? Os bancos vão ganhar vários trilhões com a emenda 106, que autorizou o Banco Central comprar papel podre sem limite. Eu queria que você separasse como que os gastos com os bancos é tudo sem limite. A remuneração da sobra de caixa dos bancos, o projeto não estabelece limite algum. Os trilhões de papel podre que a emenda 106 autorizou, artigo 7º, sem limite. No teto de gastos, o gasto com a dívida ficou fora do teto, não tem limite. Os gastos com swap, esse escândalo que em apenas 5 meses desse ano consumiu 63 bilhões e meio, não tem limite. Então, gente, as entidades representativas de servidores públicos precisam mostrar isso para suas bases. Que privilégio é esse? Que pacote é esse? Não tem limite de gastos para os privilégios dos bancos embutidos aí no sistema da dívida? E todo servidor público sacrificado, toda classe trabalhadora do país sacrificada, escravizada, desempregada, abandonada. E não tem nem dinheiro mais para auxílio emergencial? O que é isso? Matança, barbárie. Por isso que no Congresso Internacional nós estamos usando a palavra barbárie, porque é para aí que nós estamos caminhando. Não é à toa que o lucro dos bancos no primeiro semestre de 2020 chegou a mais de 100 bilhões, em plena pandemia. Eles confessaram um lucro de apenas 40 e poucos bilhões e fizeram uma reserva para esconder mais de 60 bilhões.
tá? De lucro. Olha aí a farra. Eu coloco foto dos jornais, porque muita gente contesta, fica falando que a auditoria cidadã tá isolada, só a auditoria cidadã fica falando nisso. Eu não sei por que só a auditoria cidadã está falando nisso. Muita gente deveria estar falando nisso e eu creio que já está. Olha aí a foto do jornal. Banco Central liberou 1 trilhão e 200 para bancos. Embaixo, Guedes falou que o dinheiro ficou empossado nos bancos. Tá vendo? Olha ali o subtítulo da notícia do 1 trilhão e 200. Os recursos têm como objetivo manter liquidez no sistema, tá? Manter liquidez, o que é manter liquidez? Colocar bastante dinheiro no caixa dos bancos, para os bancos emprestarem. Mas os bancos não emprestaram, tá? Olha o subtítulo da notícia ali do Guedes. Ideia do ministro da Economia é facilitar acesso de empresas e famílias aos recursos. Gente, se o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 para os bancos, por que as empresas e famílias não tiveram acesso a crédito? Por quê? Porque o dinheiro ficou lá, depositado no Banco Central, rendendo juros só para os bancos. Nas tais operações compromissadas, ilegais, abusivas, que agora, com esse conjunto de projetos aí, 3877, 9248, 112, é uma parafernália de projetos que tratam disso. Querem legalizar essa farra. Qual foi o resultado dos bancos não emprestarem para as empresas? No primeiro mês da pandemia, em abril, 600 mil pequenas empresas já tinham fechado as portas. Imaginem quanto desemprego veio daí. Bancos prometeram ajuda, mas dobraram o juro e dificultaram o empréstimo. Com dificuldade de obter empréstimo, pequenas e microempresas quebram. Olha aí o reflexo na dívida. Até agosto, as compromissadas, essas operações que remuneram a sobra de caixa dos bancos, cresceram 645 bilhões. E como são ilegais, elas usam o título da dívida para justificar a remuneração. Os bancos colocam a sobra de caixa no Banco Central, Banco Central entrega título da dívida para os bancos, e à medida que os bancos estão com os títulos, eles ganham remuneração diária. Tá? O volume de títulos nessas operações aí aumentou 645 bilhões até agosto desse ano. A dívida aumentou 890 bilhões. E, claro, as compromissadas estavam 1 trilhão no início do ano, quase 1 trilhão, chegaram a 1 trilhão e 600 em agosto. Tá na cara ou não tá? Onde é que está o problema do crescimento da dívida? Tá escancarado. A dívida cresceu por causa do abuso dessas compromissadas. Aí o governo usa o crescimento da dívida para privatizar tudo, para fazer contra-reforma, mas o problema está na remuneração aos bancos. Aí o que ele faz? Cria o depósito voluntário para criar uma máscara, para parar de usar a dívida. Mas a remuneração vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Só vai mascarar. Olha aí o diagrama. Esse diagrama desenha, gente, como é que funciona a compromissada. Dinheiro das pessoas, das empresas e de órgãos governamentais depositados nos bancos. Os bancos têm que separar esse quadradinho aí, que são os compulsórios, a parte do depósito compulsório obrigatório para dar segurança ao sistema, um pedaço de todos os recursos depositados nos bancos tem que ficar ali reservado. O banco não pode fazer nada com aquilo, tá? Tem que ficar reservado. Tirando essa reserva do compulsório, o resto é sobra de caixa, que deveria retornar para a sociedade a juro baixo. Porém, a sociedade fica na escassez de crédito e cobrança de taxa de juro escandalosa que opera aqui no Brasil. Por quê? Porque o banco pega essa sobra de caixa, fala que é excesso de liquidez e deposita lá no Banco Central.
E o Banco Central paga juro diário aos bancos sobre isso, 1 trilhão nos últimos 10 anos. O Banco Central agora, se passar esses projetos aí, vai parar de usar o título da dívida, mas vai continuar remunerando igualmente. Agora, pela legislação, inclusive pelas normas manuais do FMI, essa obrigação onerosa é caracterizada como dívida. Então, apagar o título da dívida e do pedaço é uma pedalada. É contabilidade criativa para esconder a dívida. Agora, pergunta se nós vamos ter impeachment por causa de uma pedalada que favorece banco. Nunca, tá? Nunca. Isso aí vão colocar todas as justificativas, como tem colocado. Ah, excesso de liquidez, provoca inflação, tudo mentira. Essa política monetária do Banco Central está transferindo trilhões de recursos para os bancos. Tá? Na página da Auditoria Cidadã tem folheto, tem vídeo, tem novela, tudo para vocês nos ajudarem. Houve uma aprovação vergonhosa no Senado dos projetos 19 e 3877, aprovando a autonomia do Banco Central e legalização da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Temos dinheiro sobrando para isso? Tem tudo isso na página da auditoria. Vários argumentos errados estão sendo empregados para defender esse projeto. Primeiro, dizem que se não fizer as compromissadas, os juros vão cair e o governo não vai ter controle sobre a política monetária. Em primeiro lugar, gente, qual o problema do juro cair, hein? Quem é que está preocupado aí com queda de juro? Quem perde com a queda de juro? Só banco. Todo mundo, pessoas, empresas, todo mundo quer que o juro caia. Quem está falando aí que vai impedir que o juro caia? Claro que vai cair, pois o dinheiro vai ficar nos bancos para emprestar. O que os bancos vão ter que fazer? Vão ter que diminuir o juro. Então, é uma vergonha quem está defendendo esse projeto, está defendendo o banqueiro. Outro erro, mudar a política sistemática de operações compromissadas para depósito voluntário não muda nada. Ora, não muda a remuneração aos bancos, que vai continuar acontecendo. Porém, muda sim. O que muda? Atualmente, a operação é ilegal. Tem feito mediante o abuso das compromissadas. O PL 3877 e os outros transformam essa remuneração em obrigatória e mais, deixam aberta a porteira para o pagamento de remuneração sem limite, tá? Então, agrava, legaliza e agrava. Isso é uma senhora mudança, concordam? Olha o abuso. Outro argumento errado. Recolher e remunerar a sobra de caixa dos bancos é necessário para controlar a inflação. Ô, gente, se fosse verdade uma coisa dessa, atualmente, que a gente está com 1 trilhão e 700 bilhões esterilizados lá no Banco Central, era para a inflação estar zero, não era? E como é que está a inflação? Está explodindo. Por quê? Porque a inflação aqui no Brasil decorre do aumento do preço da gasolina, decorrente da política de preço da Petrobras, que não tem nada a ver com liquidez, com sobra de caixa dos bancos. A inflação decorre do aumento de preço dos alimentos, arroz, tomate, etc. Não tem nada a ver com essa liquidez nos bancos. Isso é desculpa para enganar, para usar do terrorismo da inflação para aprovar essa benesse injustificável aos bancos. Outro argumento errado, mudar a sistemática das compromissadas para voluntário não tem nada a ver com legalizar, doar dinheiro a banco. Ora, não, gente. Então respondam. Qual fato econômico justifica remunerar o que os bancos quiserem depositar no Banco Central?
Porque todo fato, toda remuneração tem que ter um fato econômico por trás. Eu só posso pagar uma coisa como Estado, né? Se houve uma contrapartida. No caso, o que justifica pagar juros sem limite aos bancos sobre o valor que eles depositarem no Banco Central e que sequer pertence a eles? É dinheiro de correntista. A justificativa para controlar a inflação não cola, como eu já falei. A justificativa para controlar a liquidez também não cola, ainda mais desse ano. O próprio Banco Central deu 1 trilhão e 200 de liquidez para os bancos. Agora vem falar que precisa enxugar e fazer isso aí para legalizar isso? Está na cara que tem aí uma transferência de recurso público para bancos sem justificativa. E transferir dinheiro sem justificativa tem um nome, é doação. Outro argumento errado. O Banco Central precisa retirar da economia a quantidade de recurso injetada pelo auxílio emergencial. Ah, pelo amor de Deus, quem fala isso não está olhando para a injeção de 1 trilhão e 200 de liquidez pelo próprio Banco Central? Gente, quem recebeu auxílio emergencial, agora, até novembro, até final de novembro, aí foi menos de 470 bilhões. Outro argumento errado. Se a taxa de juro cair, vai haver desvalorização cambial e o governo vai ter que emitir, não vai conseguir emitir dívida para cobrir despesas sociais. Gastos sociais, gente, têm sido mantidos por dinheiro que poderia... Aliás, deixa eu formular melhor. Tem recurso suficiente para manter todos os gastos sociais e ainda sobra. O que está acontecendo é o seguinte, o governo está usando títulos da dívida para pagar gastos sociais em 908 bilhões e está usando recursos de outras fontes que não são fontes vindas de emissão de título para pagar gasto com a dívida. Então, ele usa de outras fontes que poderiam ir para saúde, educação, etc. Ele usa 1 trilhão e 800. Aí ele usa 900 de dívida para pagar gastos sociais. E os jornais só publicam esse 908 aí. Não fala do 1.810. Olha o saldo. E olha a importância de fazer auditoria, porque a gente só chega nesses dados aí por meio de procedimento de auditoria. E essa mentira do déficit fica sendo usada também como justificativa para as contrarreformas. Último argumento errado. Essa operação de enxugar liquidez é feita em todos os países. Gente, primeiro, eu já mostrei lá atrás, quem faz muito menos. E onde essa operação está elevada, ela está sendo feita ao contrário do que está sendo feito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão injetando trilhões nos bancos e obrigando os bancos a emprestar para as empresas e para as famílias. Está aí do lado a tradução do documento oficial. Então, gente, além de remunerar banco, querem a independência do Banco Central. E essas coisas estão interligadas. Porque o Banco Central autônomo, em relação a todos os poderes, ele vai mandar nele mesmo. Ele que vai fazer suas normas. E ninguém vai poder tocar no Banco Central. E no Banco Central é que o déficit sempre esteve. E nunca na Previdência, nem nos servidores públicos, nem na estrutura do Estado. O déficit sempre esteve no Banco Central. Esse artigo mostra que a manutenção da política monetária do Banco Central custou quase 3 trilhões nos últimos 10 anos. Depois vocês acessem esse artigo na página da auditoria. O sistema da dívida é que está sendo guarda-chuva para essa farra. O sistema da dívida é justamente essa utilização do endividamento público às avessas, beneficiando somente bancos, e chega a um novo patamar em que a dívida nem é registrada como dívida, como nesse mecanismo aí, tá? Quem manda nisso tudo é o BIS,
O Tribunal de Contas já falou que a dívida não tem servido para investimentos. O link do vídeo está aí. De 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit e a dívida explodiu. Passou de 86 bi para 4 tri por conta desses mecanismos de política monetária. E a dívida gerada por todos esses mecanismos financeiros aí do sistema da dívida tem sido a justificativa para todas as contrarreformas, privatizações e agora entrega total da estrutura de Estado aí nessa PEC 32. Denunciamos o novo patamar do sistema da dívida, que está aí no depósito voluntário remunerado, no esquema da securitização. Tem artigo explicando isso, bancos fogem da auditoria e aprofundam o sistema da dívida. Por isso, a gente denuncia todo ano no nosso gráfico o privilégio da dívida, o sacrifício para todas as áreas. Quem critica o nosso gráfico não sabe que a maior parte dos juros está sendo contabilizada como se fosse amortização. A explicação está toda aí, depois essa apresentação vai ficar disponível na página da auditoria, vai ser enviada para todos vocês, tá? Desenvolvemos esse novo gráfico aí, muito importante, que detalha os pedaços aí, porque o CIAF engloba em amortização grande parte dos juros, grande parte dos recursos que poderiam estar sendo destinados a fontes sociais, a gastos sociais, porque eles vêm de outras fontes, mas estão sendo aí consumidos pelo pagamento da dívida. E aí vem economistas aí até que se dizem de esquerda e falam, não, amortização é só rolagem. Gente, quem fala isso tá assim, ó, tá escrito na testa. Eu não aprofundo o estudo sobre a dívida, tá? Quem fala que isso aí é só rolagem tá se declarando um ignorante em relação ao que está sendo pago a banqueiro sob o manto aí do sistema da dívida. Tá tudo explicado aí, depois vocês podem acessar. A necessidade de pagar encargo da dívida tem sido a justificativa para esse rombo de 40% no orçamento todo ano e no Pilô 2021 está anunciado lá mais de 50%. O contínuo ajuste fiscal, que ganhou status constitucional com a PEC do teto, as privatizações, as contrarreformas, sucessivas modificações constitucionais e esquemas geradores de dívida. Por isso, gente, temos que continuar lutando pela auditoria cada vez mais, tá? Estratégias de ação. Conhecer essa realidade e organizar uma mobilização consciente para repudiar a PEC 32, a PEC 186, os projetos 3877, 9248, ficou errado aí, é 9248, 112, 19, tá? É hora de virar o jogo, minha gente.